Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos orar? Vamos juntos fazer a nossa prece de gratidão. Nós te agradecemos, divino amigo, por esse encontro simbolicamente no Lago do Tiberíades. O Lago do Tiberíades, Senhor, era o teu lugar predileto para falar a cada um de nós. E transformamos o nosso domingo, o nosso evangelho nesse lago, aonde aqui recebemos a brisa que acalma, o marulhar das ondas que nos tranquiliza, e conseguimos ouvir a tua palavra, Senhor, que nos envolve na tua paz, que nos dá força para a luta do dia a dia. Bem nos avisar-te, Senhor, das aflições que todos nós aqui na Terra somos chamados a viver. Mas também nos consolar-te dizendo que contigo leve é o fardo, suave o jugo. Que nessa noite, divino amigo, o Senhor possa envolver a todos nós, nos fortalecendo na fé. Que os amigos espirituais que são responsáveis por esse trabalho, que estão em cada lar, amparando, nos assistindo, nos fortalecendo, que esses amigos possam nos inspirar, Senhor, nos ajudar na compreensão dos textos dessa noite, para que através da lógica, do raciocínio, possamos entender que o melhor caminho é te seguir, Senhor. Muito obrigada, divino amigo, por essa oportunidade. E todos nós aqui estamos reunidos em teu nome. Que assim seja. Que gostoso, né, gente? Como é bom orar, né? Então vamos lá? Tem tanta coisa boa aqui em cima dessa mesa, mas eu vou começar por esse aqui, olha, A Caminho da Luz. Se nós pegarmos o A Caminho da Luz, só para a gente preparar o ambiente, o Emmanuel coloca que houveram 2 reuniões em relação ao planeta Terra com os espíritos crísticos. Por quê? Porque ele é o responsável pela formação do planeta Terra. Então vale sempre recordar, nós estamos em um planeta dentro de um sistema solar com um conjunto de 8 planetas, né? Então ali é um conjunto de 8 planetas, mas não existe só esse sistema solar. Dentro da nossa galáxia, que nós chamamos de Via Láctea, tem milhares de sistemas solares. Então nós não podemos imaginar que apenas o planeta Terra é habitado, com tantos e tantos e tantos sistemas solares, cada um com seu conjunto de planeta. A primeira reunião, isso está no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, esse aqui, a Gênese planetária. Então, a primeira reunião com os Cristos, olha só para você ter uma ideia. Por que a tia traz isso? Para a gente começar a entender a imensidão. Para nós começarmos a entender a organização.
para nós começarmos a entender que nós não somos o centro do universo. Quando nós somos crianças, a gente acha que nós somos o centro do universo. Então, a nossa idade espiritual não comporta mais achar que nós somos os únicos do universo. Então, a primeira reunião em relação ao nosso planeta foi para a formação do planeta. Imagina a pauta dessa reunião, né? Como será? Como? E ali a decisão. A segunda reunião foi para... a pauta era: Jesus vai encarnar. Jesus vai mergulhar na carne para levar o evangelho. Para mostrar como se vive o evangelho. Para viver a lei que já foi revelada, mas que o povo não está vivendo. Então Jesus veio para viver. Ele veio dar cumprimento à lei. Ele veio mostrar. Então, quando Jesus fala de perdão, ele fala sendo traído. Quando Jesus fala de abandono, ele foi abandonado por todos os amigos. Porque quando é um estranho que nos fala, não dói tanto. Mas quando é alguém que convive conosco, alguém que a gente tem uma consideração, isso dói mais. Então, quando Jesus fala de evangelho, ele fala vivendo, passando por todas as experiências, para nos ensinar, meus irmãos, aqui na Terra é um planeta de provas e expiações. Aqui na Terra é terra ainda de dor. Por quê? Porque a maioria são de espíritos ainda em burilamento, espíritos vaidosos, espíritos orgulhosos, espíritos egoístas, espíritos ciumentos, espíritos invejosos, espíritos materialistas, espíritos sensualistas. E conviver com esse nível provoca dor. E além de tudo, nós vivemos em um corpo físico que é perecível. Ninguém passa por uma expiação, por uma prova rindo. Expiação dói, prova dói. A gente só tem que aprender a respeitar a dor alheia. A gente tem que aprender a respeitar que a dor dói. Para espírita, para católico, para evangélico, para budista, a dor é a mesma. Nós espíritas temos um consolo, mas a dor é a mesma. O que nós temos que saber é que a vontade de Deus é a melhor, é a mais sábia. E é a vontade que mais bem quer a cada um de nós. Então saibamos nos curvar, confiar nesse Deus, nesse Pai Criador. Orando sim, pedindo força para que a gente possa viver a luta dolorosa do dia a dia. Então, quando Jesus fala de evangelho, ele não falou sentado numa cátedra, com servos lhe servindo, não. Ele falou de evangelho sendo um carpinteiro, ele falou de evangelho indo pescar, ele falou de evangelho sendo traído pelos amigos, abandonado pelos amigos, ele falou de evangelho pregado em uma cruz. A nos ensinar: no mundo tereis aflições. Eu, porém, venci o mundo. Então, eu acho que o primeiro entendimento nosso é saber aonde estamos inseridos. Então, a segunda reunião era a encarnação do nosso Senhor Jesus. E no final da obra, então vocês já viram 2 reuniões. A primeira, a formação do planeta. Imagina a seriedade. A segunda, a vinda do Messias. Imagina a seriedade. Mas no finalzinho da obra, o Emmanuel fala de uma terceira reunião. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, aqui do nosso sistema solar, uma nova reunião, da qual é Jesus um dos membros divinos. É aquilo que nós falamos, do jeito que nós temos um Cristo, existem outros e outros Cristos. Porque Deus nunca para de criar. Do jeito que Jesus é um espírito que foi criado bem antes do que cada um de nós, como diz Emmanuel no livro Consolador, o que nós sabemos é que Jesus é um espírito que seguiu na reta. Ele não se rebelou. A gente diz: poxa, tia, nós nos rebelamos.
Mas tia, a maioria rebela? Não. É a minoria que rebela. A grande maioria segue. É a minoria que rebela. Mas tia, como é que a senhora sabe isso? Foi Jesus que falou. Quantas ovelhas eram na parábola? 100. Quantas se desgarrou? Uma. O que ele está falando por cento? 1% se rebela contra Deus. Por isso a parábola de Adão e Eva. A rebeldia, a desobediência. É uma parábola. Foi dito a regra. E eles desobedeceram. Eva não é uma mulher. Eva é uma humanidade. É a representação de uma humanidade terrena que se rebelaram contra as leis divinas. Então, fala aqui na obra, a obra foi psicografada, deixa eu ver aqui o iniciozinho. A obra Caminho da Luz, inclusive, tem o estudo dela, todo o estudo no nosso canal. O prefácio dele foi feito em 1938, se dizia que haveria uma terceira reunião com espíritos críticos do nosso sistema solar. Então, gente, imagina o que está por vir. No livro A Gênese, de Allan Kardec, aí pega o teu A Gênese, vá lá no capítulo 15, os milagres do Evangelho, superioridade da natureza de Jesus. Eu peguei já o item 2, segundo parágrafo do... Olha o que Kardec anotou sobre Jesus Cristo. Como homem, falando de Jesus, tinha a organização dos seres carnais. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Por quê? A titia tem um pouquinho de tempo de espiritismo, 30 anos. Então, quando eu entrei, eu ainda me deparei com alguns ensinos equivocados de que Jesus vivia no corpo fluídico, que ele não vivia no corpo material. Então, imagina o perigo dessa informação. Por que perigo? Ah, mas Jesus fez isso porque ele não estava no corpo físico. Se ele estivesse no corpo físico... Então, isso não é uma informação que nos fortalece. Ainda há pouco falamos, Jesus falou de evangelho vivendo dor, passando por todas essas dificuldades e muito mais do que nós. Então, isso iria enfraquecer. E Kardec já começa aqui. Como um homem tinha a organização dos seres carnais. Jesus mergulhou na carne. A crucificação não foi uma dramatização. O sangue era sangue. A dor existiu. O desespero não. Se quando o apóstolo Paulo, numa das prisões, que ele estava sendo ali chicoteado, ele ali entra num transe, larga o corpo, né? Emancipa, deixa o corpo ali e vai. E ele diz, a partir de hoje ninguém mais me molesta, ou seja, eu não vou mais ficar no corpo sentindo dor. Paulo fez isso. Quando a gente acompanha a crucificação de Jesus, o que a gente vai perceber? Ele está sempre presente. Ele não desloca. Ele está sempre ali. Falando com todos, consolando as mulheres e ainda advertindo a João Evangelista e a sua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então a gente vê ele sempre ali. Só que ele é um Cristo. A matéria não exerce sobre ele nenhuma influência. Ou seja, ele não se desespera. Ele tem todo o controle do corpo. Ele é um Cristo. Como o homem tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desprendido da matéria, Jesus não estava preso, que eu digo, Jesus não tinha apego à matéria. Nós somos criaturas escravizadas ao corpo. Nós somos escravizados às sensações do corpo físico. Nós somos capazes de fazer um grande esforço para ter um corpo belo e não temos a mínima vontade de ter uma alma bela, uma alma iluminada. Mas a gente quer um corpo maravilhoso. A gente passa fome, vai para academia, sente dor fazendo exercício, rigorosamente todos os dias.
E não temos coragem de ir 2 ou 3 vezes a uma instituição espírita. Não temos coragem de resistir a uma tentação. Para você ver como nós somos criaturas, aqui, ó. Ele era desprendido da matéria. Havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corpórea, de cujas fraquezas não era passível. Aí alguém vem e me pergunta, mas tia, eu li o livro tal e disse que Jesus se apaixonou por Madalena. Pô, gente, isso é para acabar. Você acha que um Cristo vai encarnar para brincar de casinha? Quando eu falo de casinha, essa relação familiar, essa célula divina, isso é a oportunidade que Deus nos dá para desenvolver o amor, o cuidado uns pelos outros, o respeito, a fidelidade. É um laboratório que a gente está desenvolvendo a divindade em nós, através da família, esse lar pequeno. A superioridade de Jesus com relação aos homens não resultava das qualidades particulares do seu corpo. Aí Kardec bate de novo. Porque o que diziam? Não, mas Jesus conseguiu isso porque ele estava no corpo fluídico. Não, mas Jesus fez isso porque ele não sentia necessidades orgânicas. Então você vê que era um ensino, graças a Deus isso desapareceu do movimento, isso era um ensino que nos fraquejava, nos dava assim justificativas para que a gente não viesse a fazer a mudança. Não, mas é um Cristo. Gente, é muito comum quando a gente fala algo que mexe com a gente, que a gente sabe que tem que mudar, aí a gente justifica. Não, mas é porque eu sou um espírito da terceira ordem. Não, mas é porque... Olha, o Evangelho diz que eu tenho que ser severo para com a minha pessoa e indulgente para com a pessoa alheia. Nós não temos o direito de meter o dedo na ferida de ninguém para dizer para a pessoa viver o Evangelho. Isso é uma crueldade. Então, exija de você, porque só eu sei o meu limite. Só eu sei aonde está doendo. Com relação aos homens, não resulta das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito. Então, o corpo era igual, o espírito não. Que dominava a matéria de modo absoluto. O espírito domina a matéria. O que a gente aprende de espiritismo? Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria influencia sobre ele. Que dominava a matéria de modo absoluto e do seu perispírito. O perispírito de Jesus, aurido da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Porque como ele teve que se revestir do corpo terreno, então ele teve que também se revestir do fluido do planeta. E aí é o seu corpo perispiritual. Mas diz aqui Kardec que foi daquele fluido aurido da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Você tentar pegar o que tinha de menos grosseiro aqui. Sua alma não devia achar-se presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Você acha que Jesus, por exemplo, eu estou presa no corpo, você está preso no corpo. Você não tem, de repente, eu estou aqui palestrando, eu não tenho como ir lá e voltar em espírito. Eu não posso fazer isso. Porque eu estou preso. O corpo, para mim, é uma prisão. Para o Cristo, não. A gente vê espíritos que emancipam. Lembra do Eurípides de Barçanufo? Que ele estava ali dando aula, ele dava aquela parada, ia lá, fazia o que tinha de fazer e voltava? Então Jesus, tudo aquilo que a gente estuda de mediunidade, Jesus tem tudo e mais o que a gente nem imagina. Quando ele estava no corpo físico. Por quê? Porque o corpo físico não foi prisão para ele. Ele comandava tudo. Então Jesus via encarnado e desencarnado. Por isso ele perguntar, quando o homem lá incorporou, lembra? Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. E Jesus disse, cala-te, pois ainda não é chegado o momento. E tu quem és? Olha Jesus fazendo diálogo. Jesus sabia, porque Jesus estava vendo tudo. Quando Jesus olhava para alguém, ele já via as companhias desse alguém. Quando ele olhou para Maria de Magdala, ele já viu as companhias.
Mas os espíritos perversos reconheceram Jesus. Nós não. O mundo espiritual sabia da vinda do Messias e tentaram atrapalhar. Então Jesus era um grande médium, mas um médium de Deus. Quando nosso Senhor Jesus diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, ele não via apenas os encarnados, ele também via os desencarnados aplaudindo. Sua alma não devia achar-se presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Então, laços estritamente indispensáveis, porque a gente sabe que a encarnação, ela começa na concepção. Então, o corpo perispiritual, o espírito, se liga ali à primeira célula. Se dividiu, duas, se ligou às duas. Se dividiu em 4, ligou às 4. Em 8, ligou às 8. Então, olha o processo da reencarnação, como acontece. E aqui ele diz que Jesus estava ligado apenas, como ele diz assim, em laços essenciais. Então, ele estava no corpo, mas não estava tão ligado ao corpo. Mas estava no corpo. Por quê? Porque o corpo não exercia sobre ele influência. Por que a tia está trazendo muito esse material? Porque a gente está falando do Cristo. A gente tem que começar a refletir num Cristo, não mais um Cristo crucificado. Ah, coitado. A gente tem que olhar para o nosso irmão mais velho e saber de quem nós estamos falando. Da grandiosidade do nosso mestre. Do amor de nossa vida. Sua alma não devia achar-se presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, a alma de Jesus, ela de certo lhe dava dupla vista. Enxergava aqui e enxergava lá. Em outro lugar. Não só permanente, como de excepcional penetração e muito superior a que comumente possuem os homens comuns. Então imagina quando Jesus olhava para Pilatos, ele sabia exatamente quem era aquela alma, a história toda daquela alma. Ele é o nosso mestre. Ele é o amor de nossa vida. Não pensa que ele olhou para Pilatos com indiferença. Quando Lívia estava lá no seu palácio orando, ele na hora respondeu. Quando o senador Públio foi lá para o lago do Tiberíades, atrás de Jesus, mas assim, atrás disfarçadamente, né? Ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava indo atrás de Jesus. Jesus foi até lá em espírito. Foi lá. O senador Públio se ajoelhou. E Jesus conversou com ele, mente a mente. E eu adoro esse diálogo que está no livro Há 2000 anos. Senador, eu não vim aqui falar como homem de Estado. E ele foi lá, não foi pelo senador, foi por Lívia. E a fala, o convite, agora, senador, ou só daqui a milênios. É lindo esse diálogo. Se você ainda não leu a obra Há 2000 anos, misericórdia, vai ler. Vai estudar, tá no canal. Essas obras, esses 5 romances de Emmanuel, é um espetáculo, meus amigos. É impossível a gente acabar um estudo desse e aqui dentro não ter feito um movimento. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispiríticos ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética. Lembra que quando foi avisado, mandaram um aviso que Lázaro tinha morrido? Lembra disso? E Jesus disse assim, não, vamos aguardar, vamos fazer. Jesus não foi fazer outras coisas, foi no 2º ou no 3º dia, não me lembro muito bem.
E quando ele chegou lá, as meninas, as Marta e Maria, né, assim, desesperadas. Senhor, se eu tivesse chegado antes, eu poderia ter salvado. Ele agora está aí 4 dias, eu acho que estava sepultado. E Jesus, calma, chorou. Jesus chorou de ver a dor das irmãs de Lázaro. E ele sabia que Lázaro estava em catalepsia. Mas ele chorou com a dor das irmãs. O nome disso é amor. Que a gente ainda não entende. E aí ele foi até o sepulcro e sabia. Ele disse, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. E aí ele convida Lázaro a se levantar. Você imagina o magnetismo de um Cristo? A ação dele sobre os fluidos, porque Lázaro estava num processo de catalepsia. E ele, como médico dos médicos, pôde manipular os fluidos. Porque o corpo físico é composto de fluido. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética. Secundado, ou seja, seguido pelo desejo incessante de fazer o bem. Então você imagina um Cristo que formou o planeta Terra, que se reuniu para construir esse organismo aqui, para decidir cada ponto da máquina cerebral, do coração, de todo o sistema digestório, dos rins. Gente, isso é um espetáculo. Conhece tudo. Porque ele é um Cristo. Então ele sabia como e aonde atuar. E ele tem amor suficiente para manipular o melhor fluido. Imagina um Cristo. As pessoas que tiveram a honra de ir até Uberaba comentam da emoção de se aproximar da casa da prece. E as pessoas choravam e não conseguiam controlar. Era a vibração de Chico Xavier, que não é um espírito crístico, mas que já faz esse movimento. Agora tu imagina, frente ao Cristo. Então, meus amigos, aquelas pessoas que agrediram Jesus ou que lavaram as mãos, elas foram indiferentes ao que sentiram, porque elas também sentiram, mas preferiram negar e dar atenção à sua vaidade e ao seu orgulho. Para finalizar, nós nem entramos no Evangelho, vai ficar para a próxima semana, mas vamos finalizar a Gênesis. A pergunta Kardec: agiria como um médium nas curas que operava? Será que Jesus era um médium quando iria fazer a cura de alguém? Porque nós não temos aqui médiuns curadores. O médium é aquele que vai mediar, não é ele. Ele vai mediar, é um espírito que o usa para curar. A pergunta é, agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não. Jesus não era um médium curador. Por quê? Visto que o médium é um intermediário, um instrumento de que serve os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não precisava de assistência. Jesus precisava de um espírito para usá-lo para poder curar? É um Cristo, gente.
Não precisa. Ele não precisa ser intermediário. Ele agia por conta própria. Não precisava de assistência, pois era ele quem assistia os outros. Olha só. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal. Como, em certos casos, o podem fazer os encarnados na medida de suas forças. Então, ele agia por si mesmo em virtude do seu poder pessoal. Como, em certos casos, podem fazer os encarnados na medida de suas forças. Então, muitas vezes, o Chico mesmo era médio de cura. Dentro da sua capacidade mesmo. Era um fenômeno anímico, um fenômeno da alma dele. Por quê? Porque é um espírito nobre. Poucos de nós espíritas e brasileiros temos a consciência desse missionário que foi e é Francisco Cândido Xavier. Não existe médio da capacidade de um Chico Xavier. Gente, mais de 400 obras. Basta os 5 romances de Emmanuel. A série de André Luiz, tu já tem informação ali para várias e várias e várias encarnações. Ele tinha essa capacidade também. Agora imagina um Cristo. Que espírito, aliás, ousaria insuflar, ou seja, sugerir seus próprios pensamentos e encarregado de os transmitir? Mas algum espírito poderia dizer: Senhor Jesus, transmita, por favor, essa mensagem. Não tem, gente. Ele é o maior. Pensamentos a encarregá-lo de os transmitir? Se porventura ele recebia algum influxo estranho, ou seja, que não era dele, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, olha o que o espírito falou: Jesus é médio de Deus. Achei isso tão lindo, gente. Isso foi um espírito que falou a Kardec. Jesus é médio de Deus. Então lembra que o médio é aquele que é o mediador entre um mundo e o outro mundo. E Jesus é médio de Deus. Então ele transmite os pensamentos de Deus. Mas é um médio íntegro, 100% íntegro. Então ele transmite as lições divinas sem nenhuma interferência, 100% limpo. Esse é o nosso Cristo Jesus. Foi bom o estudo? Deu para aprender? Quando a gente fala em Cristo, a gente não está falando mais de um espírito superior, não, um espírito puro. A gente está falando de um espírito que está além disso. A escala espírita feita pelo professor Allan Kardec foi para nos dar um norte. Mas como ele disse, isso aqui não está fechado, tem muito mais. Por quê? Porque, gente, a evolução ela é infinita. E nós sabemos, né, Jesus sempre enviou missionários. Ele mesmo veio para nos ensinar. A nós que somos espíritos que nos afastamos. Somos espíritos que nos rebelamos à lei divina. A gente não quer fazer do jeito de Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. Por quê? Porque o jeito de Deus, a gente faz, mas a gente faz reclamando, a gente faz sentindo dor. E se a gente pega um espírito nobre, ele já faz, é assim, sabe? Vamos supor que você tem 2 filhos na sua casa. Aí você tem um filho dócil e um filho rebelde. Você faz o mesmo pedido para os 2 filhos. O filho dócil, ele vai fazer sorrindo. Porque ele adora quando você pede alguma coisa para ele. Ele adora ser útil para você. Ele adora ser lembrado. Já o filho rebelde, não. Pô, pai, de novo? Ah, não quero não. Ah. Então, esse é o filho rebelde. É o filho que reclama. Então, o convite é que a gente possa ser esse filho dócil, esse filho que se submete. Então vamos orar. Então vamos falar com o amor de nossa vida, o nosso Senhor Jesus. É o grande amor, o grande amigo, o grande irmão. Quando a gente começa
a estudar Jesus seriamente, a gente nunca mais se sente sozinho. Nunca mais. Amado Mestre Jesus, amor de nossas vidas, nós lhe agradecemos infinitamente por esse encontro, por essa oportunidade, pelas lições. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada aos amigos espirituais aqui presentes, nós agradecemos. E se algo, Senhor, temos a te pedir, nos dá força, Senhor, para sermos fiéis em cada momento que Deus nos convida, em cada momento que Deus nos solicita. O amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que nós possamos, Senhor, sermos instrumento nas tuas mãos e jamais, Senhor, na mão do mal. Que nós possamos sempre servir ao bem e sermos vigilantes, Senhor, para não perdermos a oportunidade. Abençoa-nos na tua paz. Que os bons espíritos que se fazem presente em cada lar, que possam, Senhor, magnetizar as nossas águas, para que cada um venhamos a receber o que precisamos. E que essa mesma energia possa nos envolver, nos fortalecendo, nos amparando. Graça te damos, amor amado, que assim seja.